A gente estava congregando aqui, Deus nos deu a graça de estar ali no São Félix, na congregação presbiteriana Nova Vida. Então, para mim, é sempre maravilhoso e um privilégio poder estar aqui com os irmãos e poder compartilhar a palavra do nosso bom Deus. Na congregação à noite, a gente está vendo olhando as cartas de Pedro, e hoje eu quero convidar os irmãos a que abram suas Bíblias, 2 de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Segunda de Pedro 2, dos versículos 1 a 7. Ouça com fé a leitura que farei da palavra santa do nosso Deus. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Amém? Vamos orar ao Senhor, rogar a sua graça, Ele nos ilumine, faça com que nós compreendamos a sua palavra. Senhor Deus, soberano Pai, nós te bendizemos, Senhor, por quem Tu és e pela Tua palavra que é gloriosa, Senhor. Pai amado, nós te rogamos nessa noite, que o Senhor venha falar conosco por meio da mesma, possamos ver a glória do Senhor, que o Senhor venha falar conosco, que o Teu Espírito Santo, nosso Mestre eterno, Ele possa nos conduzir, Pai. Toda distração venha ser dissipada da nossa mente, tudo aquilo que impede, Pai, de recebermos a Tua palavra, o agir do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha nos conduzir, Pai, para que saiamos daqui edificados, saiamos daqui, ó Deus, firmados na Tua palavra, convencidos de que ela é verdadeira, de que ela é fiel e de que nós dependemos inteiramente dela. É o que eu te peço, Senhor, e por fé eu te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém e amém. O primeiro capítulo de Pedro termina com uma afirmação de que a palavra proclamada por Pedro não é o resultado de mitos ou fábulas engenhosamente construídas, mas a verdade bem fundamentada e confirmada por testemunhas oculares daqueles que viram a glória de Cristo. Ele vai dizer isso no versículo 16 do capítulo 1. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. O apóstolo Paulo também em Gálatas diz algo muito parecido no tocante à revelação a qual ele recebeu de Cristo Jesus, dizendo a que ele não recebeu de nenhum homem, ou aprendeu de homem algum, mas que a recebeu por meio da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, e vemos, aliás, aqui nesse texto, que é bem nítido, do que Pedro está tratando a respeito dos falsos profetas. Por isso que antes de eu adentrar sobre isso, falar dos falsos profetas, desses falsos mestres, do perigo, que acometia a igreja do primeiro século, ele faz uma afirmação da veracidade, da inspiração, da autoridade das Escrituras, que é inspirada por Deus, e que foi assim confirmada pelos que a receberam, por meio de sinais, maravilhas, prodígios,
feito da parte dos apóstolos e pelo próprio Senhor Jesus Cristo, confirmando que eles haviam sido comissionados pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor, para serem testemunhas oculares do seu reino e para proclamar as virtudes concernentes ao seu reino. Então Pedro afirma que a palavra a qual ele está ministrando aos irmãos, como apóstolo e pastor também daquela igreja, como presbítero, ele não a recebeu, ele não a inventou, mas ele a recebeu do próprio Deus. E Pedro, no capítulo 2, vai dizer que assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, ao ponto de renegarem o Senhor, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Irmãos, talvez nós estejamos vivendo em nossos dias, ou o período pelo qual estamos vivendo, o período mais anti-intelectual ou anti-racional do período da igreja. Parece que a fé a qual temos não necessita se pensar, raciocinar, meditar, procurar entender. Existe hoje da parte de muitos uma indiferença muito grande a respeito da doutrina bíblica, da doutrina revelada na palavra de Deus. E eu duvido, irmãos, que tenha existido um tempo da história da igreja em que os cristãos, professos, tenham se preocupado menos com a doutrina do que com os dias de hoje. Nós percebemos muitas pessoas dizendo que o cristianismo em si não é uma religião só de doutrina, mas uma religião de relacionamentos, de se sentir bem. Mas será que é isso? E muitas pessoas ainda dizem que não precisam de doutrina, só precisam de Jesus, que aparenta ter algo, ser bom, piedoso, mas na verdade é um abandono, é literalmente um abandono à verdade de Deus e aquilo que o Senhor nos revela na sua palavra. Então não existe um período da história da igreja como o nosso, no qual tem se negligenciado tanto a doutrina, a palavra de Deus, em especial por parte daqueles que professam a fé no Senhor Jesus Cristo. Nós ouvimos hoje, irmãos, que quase diariamente, que a doutrina de fato ela não importa. Não, ela não importa muito. O essencial é sermos felizes. O essencial é sermos irmãos. O essencial é fazermos relacionamentos. Então existe, de fato, hoje de forma hostil e aberta, uma lamentável indiferença quanto à doutrina do Senhor. Isso é lamentável. E interessante que Jesus, em Mateus 24, diria que o fim dos tempos seria marcado por isso, pelo surgimento de falsos mestres, de falsos profetas, daqueles que se diriam apóstolos, quando na verdade são servos do diabo, de Satanás. É isso também que Paulo diz em sua primeira carta, no capítulo 4, que os homens nos últimos dias rejeitarão a verdade do Senhor e darão ouvidos a homens que seriam influenciados por demônios, por doutrinas de demônios. Então Pedro nos remete aqui em especial, para que entendamos melhor o que ele quer ressaltar aqui no capítulo 2, o fenômeno e o surgimento dos falsos profetas. Então ele diz que do mesmo modo que os falsos profetas invadiram a comunidade de Israel no passado, no Antigo Testamento, haverá também falsos profetas no meio do povo de Deus. Então a ameaça mais destrutiva ao povo de Deus do Antigo Testamento, em especial, não foram os exércitos filisteus, ou os assírios, ou os amalequitas, mas os falsos profetas dentro dos seus próprios muros. Interessante que isso é muito bem ilustrado no livro também de Jeremias, de como que Jeremias ferrenhamente lutava contra os falsos profetas. Nós vemos Ananias, e Jeremias sempre trazendo a palavra de Deus como profeta enviado do Senhor, como oráculo de Deus, instruindo e alertando o povo a que se voltasse em arrependimento para o Senhor, porque o juízo de Deus haveria de cair sobre Judá, sobre Jerusalém e também sobre o próprio templo. Todos os dias Jeremias pronunciou os oráculos de Deus ao povo de Deus, mas o povo não lhe deu ouvidos. As pessoas não queriam ouvir a palavra de Deus, e foi nessa situação que surgiu uma onda de falsos profetas entre o povo de Deus, e sempre que Jeremias falava a verdade ao povo,
muitos outros apareciam com uma mensagem completamente diferente. A mensagem deles era: não se preocupem, Deus é um Deus de amor. Não deem ouvidos a esse profeta Jeremias, né? Porque a mensagem de Jeremias não era uma mensagem muito aprazível, palatável, boa de se ouvir. Porque o que as pessoas estão acomodadas hoje é uma pregação que faça com que elas se sintam bem, quando que na verdade precisamos da exposição clara do Evangelho, da doutrina bíblica, para que possamos entender o beneplácito, conselho do nosso Deus. Então Jeremias proclamava, pronunciou todos os dias ao povo de Deus a palavra do Senhor, dizendo a que eles se arrependessem dos seus pecados, porque o juízo de Deus era vindo sobre Jerusalém, sobre Judá, sobre o templo. Então nós percebemos que essa mensagem palatável, agradável, né, de homens aí que tomam o púlpito bem vestido, com a dicção boa, bem uniformizados, nós percebemos, irmãos, que até tem uma aparência de piedade, né, mas que muitos são influenciados muitas vezes até por demônio, por doutrinas que são contrárias à nossa fé, contrárias à palavra de Deus. E essa em especial é a preocupação de Pedro. E ele alerta os irmãos do primeiro século, que assim como no período do Antigo Testamento, do povo de Israel, surgiram muitos falsos profetas, assim também no meio da igreja do Senhor Jesus, surgiriam falsos mestres com as suas falsas heresias e suas falsas pregações. Então sempre que o profeta Jeremias falava a palavra de Deus, uma miríade de falsos profetas o contradiziam. E em outra passagem também Jeremias diz que as pessoas gritavam, né, curam, que eles curavam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. E Jeremias continuava persistindo, dizendo que não é a minha palavra, o Senhor dizendo pela boca dele: como fogo, diz o Senhor, como um martelo que esmiuça a penha. Portanto, eis que eu sou contra esses falsos profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro, como relata Jeremias 23, do versículo 21 a 30. Nós percebemos aqui pelo texto bíblico que Deus não fica apenas aborrecido ou um pouco descontente, mas enfurecido com falsos mestres, com falsos profetas. Pois quando a verdade de Deus é distorcida, ela causa devastação destruidora na igreja. Ela destrui vidas. A heresia faz isso, às vezes trazendo situações irremediáveis, a ponto de destruir igrejas. Durante a história da igreja, nós vemos muitas situações em que heresias, de forma sorrateira, né, invadem a igreja do Senhor, e sutilmente entra no seio da igreja, trazendo males, muitas vezes irreparáveis. Então nós precisamos ficar em alerta, em especial é isso que Pedro faz. Interessante que nos nossos dias, muitas pessoas, com o advento da internet, né, da proclamação da palavra de Deus por parte de muitos pastores fiéis, no YouTube e todas essas redes sociais, nós vemos muitas pessoas se perguntando: onde posso encontrar uma igreja que proclame de fato, fielmente, a Escritura? Porque muitos vê aquela pregação, né, um pouco um tanto diferente, uma pregação expositiva que expõe o texto, que revela, que mostra que de fato Deus o diz por meio da sua palavra, e se pergunta: onde eu posso encontrar uma igreja como essa, que proclame fielmente a palavra de Deus? Porque na verdade os pregadores hoje estão dando ao povo o que estes desejam ouvir. Os pregadores, eles estão entretendo as pessoas, em vez de instruí-las nas coisas de Deus. E Pedro disse que isso não é novidade, que não é algo novo. A mesma tendência atormentava a Israel no Antigo Testamento. E Pedro diz aos seus leitores, aqueles irmãos, que há falsos profetas no meio deles. Ele está falando aqui sobre a heresia em seu potencial destrutivo, que de fato é o que ela causa. Aparentemente algumas pregações parecem boas, parecem agradáveis, mas que entram sorrateiramente na igreja para trazer destruição e acabar muitas vezes com congregações, com a igreja.
E Pedro afirma que isso para nós, em meio à igreja, não seria algo novo, pois eles introduziriam simuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. E vemos isso, irmãos, hoje com o advento da internet, muitas pregações, igrejas, que dizem-se muitas vezes detentores de alguma verdade, mas que por trás dessa verdade existe mentira, erro, o engano. Você lendo esse texto de Pedro, é o retrato de muitas igrejas hoje, da igreja moderna dos nossos dias, de homens ditos pastores e mestres e profetas, mas quando na verdade são mensageiros de Satanás, que trazem engano, que dilubriam as pessoas com as suas falácias, com as suas palavras fictícias. Então, se nós quisermos muitas vezes até obter uma visão geral do que é heresia, ou do que é uma falsa doutrina, nós hoje em nossos dias não precisamos nem fazer uma faculdade, nós não precisamos nem participar muitas vezes de um intensivo para entender sobre isso. Basta ligar a TV em alguns canais televangelistas, ou acessar algumas redes sociais de alguns determinados pastores e influenciadores famosos, e você vai perceber quão horrenda é as doutrinas pelas quais eles defendem e creem e pregam dissimulando isso no meio do povo de Deus. E o pior ainda, muitos crentes incautos, com pouco entendimento da palavra, se alimentam dessas coisas, enamoram com essas coisas, porque acha bom, porque acha agradável, mas não tem evangelho, não tem cruz, não tem a palavra de Deus como proeminência. Muitas vezes só são filosofias e teorias que de fato não trazem edificação, que não tem amparo nas Escrituras. No versículo 2, Pedro continua dizendo que muitos seguirão as suas práticas libertinas desses falsos mestres, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Haverá um descrédito quanto à verdade, quanto à palavra, por causa desses que seguem as suas práticas libertinas. É interessante que com palavras semelhantes, o apóstolo Paulo também disse sobre aqueles que procuravam a justificação por meio da lei, em Romanos 2,24, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então, toda vez, irmãos, que acontece um escândalo em uma determinada igreja, quando há um pecado moral de um determinado pastor, presbítero, ou de alguma liderança, isso é um alimento delicioso para os céticos, para os ímpios, para aqueles que estão fora da igreja. Eles dizem assim de cristãos hipócritas, né? Que bando de fariseus, o que é na verdade uma avaliação injusta, porque os cristãos, nós, não proclamamos uma ausência do pecado, pelo contrário, proclamamos a perfeição do sumo pastor, a perfeição de Cristo. Nós entendemos, e todas as vezes que nos reunimos, é tanto que há sempre na reunião, no culto solene, confissão de pecados, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Então, muitas vezes, por causa da derrocada de muitas igrejas, no tocante à moralidade de muitos líderes, os céticos, os ímpios, zombam, né? A palavra de Deus entra em descrédito para muitos deles, por mais que a avaliação deles seja injusta, porque muitos distorcem a verdade de Deus, pregam uma coisa e vivem uma coisa totalmente oposta ao que a palavra de Deus nos ensina. Assim como aqueles que diziam para Paulo que nós deveríamos buscar a nossa justificação por meio da fé, por meio de obras. Isso não é evangelho, isso é um retrocesso, isso não é o evangelho. Nós bem entendemos que a justificação é pela fé somente, quando cremos na obra expiatória substitutiva de Cristo. E há, irmãos, pregações, igrejas, porque nós precisamos às vezes até nomeá-las. Parece que há hoje, né, um medo intocável, porque muitos o dizem que são homens de Deus e não toquem no ungido do Senhor. Mas a palavra de Deus foi nos dada, e nós, como povo de Deus que a temos e entendemos que é a revelação do Senhor, devemos nos posicionar, devemos honrar a palavra que temos em mão,
a profissão de fé que fazemos, o Senhor a quem servimos. Então, quando um crente verdadeiro vê a verdade de Deus sendo distorcida, ele não consegue ver isso e ficar, na sua pomposidade, numa alegria. Não, há um desconforto. Há um desconforto. Então, muitas vezes, é por isso que Jesus, com os fariseus e saduceus, publicamente os chamavam de serpentes, de homens hipócritas, que dentro estavam cheios de rapina, e que na verdade só tinham uma aparência de piedade. Assim como João Batista, que não era um profeta muito agradável, acho que até para a nossa geração não duraria nem 2 dias, porque para nós hoje seria algo ou uma mensagem politicamente incorreta, aquilo que ele falava, então feria o tal do politicamente correto. Então hoje, irmãos, a gente percebe que uma pregação que nos leva às Escrituras, nos leva a buscar a fidelidade da palavra de Deus, tem se tornado extinta. E quando a palavra de Deus se torna ausente numa igreja, num púlpito, quando se usa o púlpito para trazer teoria, ou para fazer com que usemos de atos pragmáticos, quem domina são os falsos profetas. O que domina é a falsa doutrina, é as heresias que tomam lugar, e que como erva daninha, tomam proporção e que crescem no meio da igreja do povo de Deus. Então Pedro diz que esses não somente trariam um erro no meio da igreja, como no Antigo Testamento, e que tentariam destruir o povo de Deus se possível. Não, eles também conduziriam, tentariam, provocariam aqueles que queriam servir o Senhor a que praticassem também as suas práticas libertinas. E por causa desses, o caminho na verdade será infamado. Não é o que tem acontecido muito hoje? Nós percebemos a pouca influência que a igreja não tem sobre o mundo, no mundo em que vivemos, onde tudo é relativo, e que nós às vezes, para poder falar algo, ou tidos como retrógrados ou atrasados por proclamarmos as verdades absolutas do Senhor, parece que é como se nós estivéssemos fora da época em que vivemos, por causa da modernização, dessa cultura pós-moderna, onde eles querem fazer de tudo com que o povo de Deus se amolde a isso, viva como aquilo que eles pregam, fazendo com que nós abandone o princípio da palavra de Deus como autoridade divina que é dada a nós para governar os pormenores da nossa vida. Então nós entendemos que quando os falsos profetas estão entre o povo de Deus, eles não só introduzem o falso ensino, a falsa pregação, a falsa mensagem de forma dissimulada, a ponto de negar o Senhor, mas também provoca com que os fiéis pequem contra Deus, a que sigam nas suas práticas libertinas, a ponto da palavra cair em descrédito por parte dos céticos, daqueles que não creem. No entanto, irmãos, a realidade é que, por causa de heresias, por causa dessas heresias, desses falsos mestres e falsos profetas, dentro da igreja, faz com que a verdade de Deus seja blasfemada, seja infamada, com que ela caia no descrédito. Também movidos por avareza, Pedro continua no versículo 3, farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pedro acusa aqui os falsos profetas e mestres de serem avarentos. Irmãos, quais são os líderes hoje, na sua maioria, totalidade, que não têm abrido igreja, templos, para ludibriar as pessoas e por meio da fé trazer o enriquecimento para eles mesmos? Então os falsos profetas são marcados pela avareza, pelo amor ao dinheiro. E quantas igrejas hoje são conhecidas por essas influências, por essas características e influências, Muitos de nós até dizemos, não, aquela dali gosta do dinheiro, aqueles dali gostam desse patamar aqui, se você não sacrificar o seu Isaac aqui, deixar os seus 1000 aqui, e muitos deles na cara lavada dizem isso no público, e muitos dão crédito, creem nessas falácias e o fazem.
Vocês percebem que hoje em nossos tempos existem muitos crentes frustrados, em especial nessas igrejas. Existe uma frustração tremenda hoje, porque eles fazem tantas promessas a essas pessoas que nem Deus fez, que não está contida na palavra de Deus. E as pessoas ficam 1 ano, 2 anos, não acontece, elas ficam frustradas com aquilo e abandonam a fé. Então o caminho da verdade é infamado, é caído no descrédito por causa da imoralidade, por causa da avareza, do amor ao dinheiro desses falsos líderes. Pedro está dizendo aqui, irmãos, que para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Supostamente nós precisamos confiar de fato nos presbíteros a qual Deus colocou para liderar a igreja, nos pastores a qual Deus deu para que cuidem da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas por causa de tanto erro hoje, por causa de tanto descrédito, por causa da vida moral desses líderes, muitas pessoas não conseguem confiar em muitos dos seus líderes, por causa desses que infamam o caminho da verdade. Mas o juízo para esses, prometido por Deus, não há de tardar. Deus pode tolerar isso durante um tempo, mas não para todo o sempre. E Pedro vai continuar no versículo 4, dando alguns exemplos do Antigo Testamento, daqueles que receberam o juízo da parte de Deus, e de como que para esses falsos profetas também, o seu juízo não há de passar, eles não vão de passar impune. No versículo 4, Pedro continua dizendo: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para juízo. Para ilustrar o juízo de Deus contra esse tipo de pecado, Pedro traz à nossa atenção 3 exemplos do Antigo Testamento. Ele começa com o juízo de Deus contra os anjos, no versículo 4 que lemos. É interessante que a passagem aqui de Pedro, ela está se referindo à queda dos anjos, quando Satanás e os seus ajudantes se revoltaram, se rebelaram contra Deus, e Deus os expulsou do céu, e Deus deu a eles o inferno como habitação. Eles receberam o devido juízo por causa do seu pecado, da sua rebeldia. No versículo 5, Pedro diz assim: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Nós vemos aqui a segunda sentença, juízo, que Pedro diz que Deus não poupou o mundo antigo, que o dilúvio que Deus enviou em juízo sobre a raça humana foi extremo. É interessante que até hoje os teólogos dizem que o dilúvio deve ser talvez um mito, pois Deus é amoroso demais para destruir a terra inteira, com exceção de 8 pessoas. Não existe até isso a ponto de quererem dizer que o dilúvio foi um mito ou é uma mitologia, enquanto que na verdade não. Esse entendimento se dá, na verdade, pela falta do entendimento de quem é Deus, do seu caráter, do modo como Ele se revela em sua palavra. No entanto, nós sabemos que Deus é santo, e um santo juiz, justo, e Ele é capaz sim de afogar todas as pessoas do mundo, com exceção de 8 pessoas de uma família. Nós sabemos o porquê que Deus trouxe o dilúvio, como nos diz lá em Gênesis 6, que naqueles dias o mundo estava entregue à violência. As pessoas faziam o que era certo aos seus próprios olhos. O que caracterizava o mundo antigo do dilúvio era um triunfo do relativismo moral. Então cada um tem e acha o que é certo, o que é melhor para a sua vida, então eu vou viver dessa forma. E finalmente Deus nos destruiu, poupando apenas uma família, a família de Noé. Então, essa geração estava sendo marcada pelo pecado, pela depravação, pelo amor à imoralidade.
pelo amor ao erro, ao pecado. E esse Deus, justo, santo, ele não fez caso, ele trouxe um juízo sobre aquela geração inteira. Aí você imagina, bebês, crianças, todos receberam como juízo o dilúvio da parte de Deus. E a terceira ilustração, que contém a destruição que cai sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Os cidadãos dessa cidade, como bem sabemos, nos relata em Gênesis 19, eles eram particularmente ímpios. O pecado mais preeminente sendo a imoralidade sexual, aquilo que é conhecido como a sodomia, e também o comportamento homossexual daquela geração, daquele povo ali em Sodoma e Gomorra. Então não é por acaso que até hoje, irmãos, o comportamento homossexual costuma ser chamado de sodomia, como influência daquela geração abominável, terrível. E ela é praticada de maneira desenfreada em Sodoma e Gomorra. E o juízo de Deus foi rápido, muito rápido contra essa cidade. E nesse caso não foram 8 pessoas que foram salvas, mas apenas 3 pessoas. Era para serem 4, né? A mulher de Ló, porém, olhou para trás, desobedecendo o mandamento e a ordem do Senhor. E é interessante a inclinação dessa mulher para essa cidade, algo que revela que de fato morava e habitava no seu coração: o pecado. E Deus os matou, os fulminou com fogo e enxofre, e reduzido às cinzas, como nos diz no versículo 6, as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-os posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Nós conhecemos bem a história de Ló e Abraão. Ló era sobrinho de Abraão e tinha uma relação muito próxima com seu tio, mas em certa ocasião seus pastores começaram a brigar entre si uns com os outros. Então Abraão achou por bem e decidiu que ele e Ló deveria dividir a terra e se separarem. Ló viu Sodoma, né, e seus campos fartos e férteis, e decidiu ir para lá. É tanto que Abraão pediu, né, se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E ele escolhe Sodoma e Gomorra. Ló viu pela aparência, né, pela pastagem, que Sodoma e seus campos fartos e férteis, e decidiu ir para lá. Sodoma era um lugar ótimo para criar gado, mas não para criar filhos, por causa do pecado. E a gente percebe que muitas pessoas escolhem onde vão morar com base numa igreja, o que não deveria nos surpreender. Precisamos pensar no bem-estar da nossa alma como algo muito mais importante do que a rentabilidade do nosso negócio, da nossa renda, do nosso emprego. Então nós precisamos, pelo bem-estar da nossa própria alma, não só do nosso, mas da nossa própria família, procurar onde se tem pregado a palavra de Deus, como ela é, na íntegra, como de fato ela é prescrita no Santo Livro, para o bem-estar da nossa alma e também da nossa família. Então Pedro ele apresenta aqui esses 3 exemplos do passado para advertir esses irmãos do primeiro século contra o perigo de serem seduzidos pelos falsos mestres, porque os mesmos também conduzirão à mesma destruição. O juízo de Deus não retarda eles, e o Deus que trouxe juízo no Antigo Testamento é o mesmo Deus da Nova Aliança, do Pacto da Graça, que também não terá esses falsos profetas por impunes, ou que passará a mão, ou fará vista grossa quanto a eles. Eles receberão o justo juízo quanto ao seu procedimento, quanto às suas falácias e às suas mentiras. Irmãos, Pedro nos traz uma lição muito importante nessa passagem, porque nos nossos dias não está sendo muito diferente. Eu acho que está muito mais pior, porque temos igrejas ditas que pregam a verdade,
quando que na verdade não. Onde existe falsos pastores com suas falsas igrejas, pregando em muitos lugares um falso evangelho, que não nos apontam para Cristo, que não mostra e revela a obra de Cristo, que não expõe com clareza o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que tentam usar da fé para fazer comércio com o povo de Deus, uma igreja do Senhor. Isso é algo aterrorizante, que tem tomado uma proporção muito grande com o passar dos anos em nossa geração. Mas muitos até cantam, né? Não precisamos de doutrina, só precisamos de Jesus. Não existe o conhecimento verdadeiro de Deus, de Cristo, da sua obra, do agir do Espírito Santo, sem uma exposição clara, bíblica, doutrinária das Escrituras. Então a igreja não vive a parte da palavra, da doutrina, do ensinamento bíblico, fiel, saudável. É impossível. E quando nós, irmãos, tiramos essa proeminência da igreja, os falsos profetas, eles assumem o púlpito, o púlpito da igreja para pregar para usar as suas palavras fictícias, as suas palavras mentirosas para conduzir o povo de Deus ao erro. Tomemos cuidado com isso. Cuidemos contra aqueles que seguimos e ouvimos na internet. Muitos hoje, com esse advento da internet, têm tido seus pastores virtuais, seus influencers da internet, e muitos têm seguido o erro, o falso ensino, falsos mestres, que na verdade levará você para a destruição, para a ruína, e não trará bem nenhum para a sua alma, ou para a nossa alma. Então, o Senhor, assim como trouxe juízo, bem como aquelas gerações do Antigo Testamento, o seu juízo para com aqueles que trazem o falso ensino, para com aqueles também que seguem as suas práticas libertinas, podem durar até um determinado tempo, mas não será para sempre. Deus trará juízo, irmãos, contra toda perversão e distorção da verdade. Não existe um tempo onde a verdade é tão atacada e é tão relativizada pela própria igreja, pelos próprios crentes. Não está na Bíblia, mas eu acho que é uma axiologia, teorias criadas e que sobem no próprio coração, que quando na verdade não tem amparo na Bíblia. Não, eu vou seguir o que o meu coração diz, eu vou seguir o que minha intuição está dizendo. Então não é só uma questão de tratar de rispidez, não é só uma questão de querer ser chato quando falamos contra essas coisas, contra o erro doutrinário, contra falsos profetas, porque nós estamos sujeitos a isso. Nós não estamos isentos, é isso que a palavra do Senhor está nos dizendo, de que o erro pode sim adentrar na igreja, a heresia, e podem trazer outro evangelho. Por isso que você vai ver Paulo sempre pregando de forma bem pesada. Os irmãos estão vendo isso em Gálatas. No capítulo 1, versículo 8, Paulo diz que ainda que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além desse que já foi dado a vocês. Não é que existe outro evangelho. O evangelho é um, não é único. Mas ainda que outro vos apresente outro dito evangelho, considere-o anátema, considere-o amaldiçoado. Ainda que um anjo, Miguel, um arcanjo, abra os céus e desça aqui, se assente aqui, pregue para nós outro evangelho além desse que foi nos dado na palavra do Senhor, ele deve ser negado, ele deve ser rejeitado. Mas a igreja hoje é muito superficial. Muitos crentes são marcados pela superficialidade, a ponto de dizer que numa igreja tem uma cadeira para o anjo sentar. E os crentes veem, será que é mesmo? Crente reformado, será que é verdade? Será que realmente o anjo desce lá? Então, como que na igreja de Colosso, que fazia um culto a anjo, você vai ver que as heresias dos nossos dias não são novas. Não. Os apóstolos lutaram contra elas. Os profetas do Antigo Testamento, muitas delas só são inovadas.
tragas de forma pragmática, enfeitadas, bem maquiadas, né? Que aparentam ter uma piedade, quando que na verdade vem para destruir a igreja. Então Pedro, após dizer e alertar a igreja quantos falsos mestres e falsos profetas, ele fala a respeito da superioridade da palavra de Deus, de que o crente, o cristão, ele deve ter confiança na palavra do Senhor, de que essa palavra, ela não foi dada a nós como que homens produziram do seu próprio coração. Não! Pedro está dizendo que homens santos da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, nos entregou a palavra do Senhor, nos entregou o livro santo do Senhor, do qual ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. Então tomemos cuidado, irmãos. Paulo chega a ponto de conjurar Timóteo acerca disso, porque o fim dos tempos, eu até oro, para que Deus traga um avivamento bíblico, doutrinário para a igreja atual. Mas entenda que o fim dos tempos não será marcado por um avivamento, não será marcado pelo grande despertamento, se formos ver à luz das Escrituras. Será marcado pelo erro, pelo engano. Será marcado pela extensão e a propagação e o crescimento de falsos profetas, de falsas igrejas. Então tomem cuidado. É um alerta para nós, para a igreja. Pois se Deus não poupou tantos anjos, como a geração de Noé, como aquela geração ou a cidade de Sodoma e Gomorra, esses também receberão o justo castigo da parte de Deus. Pois diante do Senhor, usam a verdade de Deus de forma distorcida para ludibriar e trazer destruição para o povo de Deus, conduzindo a igreja a viver na impiedade, trazendo escândalo e imoralidade no meio do povo do Senhor. E nós precisamos, irmãos, como igreja, nos posicionar. Não deixe que o estudo das Escrituras só se dê ao pastor. E não confie também meramente, somente nos sermões de domingo. Eu acho interessante uma frase muito forte de Spurgeon. Ele diz que muitas Bíblias se encontram nas prateleiras, com tanta poeira, que dá para escrever com o dedo o nome condenação. E de fato, irmãos, espero que a palavra de Deus não se encontre nesse estado, porque ela deve estar em nosso coração, sim. Mas qual é o lugar que estamos dando para a palavra de Deus? Tem proeminência em nossa vida? Tem em primeiro lugar? Muitos se baseiam, não é só no domingo. Não, domingo eu vou ouvir a palavra, é uma igreja que ouve a verdade, e despreza uma Bíblia durante a semana inteira. Daí muitos querem vir no domingo e quer que Deus fale com ele pela palavra, mas ele não lê, não ora, ele não busca na palavra entender o que é o Evangelho. Qualquer dança, qualquer Cinderela, qualquer canção, está ouvindo, está dando ouvido, está conseguindo ser enganado facilmente pelo falso ensino, pelas vozes de falsos profetas. E Paulo diz em Romanos 13:11: digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando no princípio cremos. Se aquele dia já se aproxima, nós devemos ainda mais nos firmar na verdade, nós devemos ainda mais buscar a palavra de Deus, a direção pela qual devemos tomar, conduzir a nossa família, os papéis a qual Deus nos deu, a família a qual Deus deu a nós para dirigi-la, olhando para as Escrituras, na criação, na educação dos filhos. É na palavra do Senhor que nos foi dada, inspirada por Deus. Então cuidado, irmãos, tomemos cuidado com o falso ensino, com falsos profetas. Irmão Mateus, eu estou numa igreja presbiteriana, reformada, conheço a doutrina da graça, estou bem nutrido. Verdade. Cuidado, meu irmão, cuidado, porque até as igrejas históricas hoje, muitas delas, estão sendo assoladas, se eu não me engano. Você pode ver na internet que para muitos isso é novidade. Igrejas históricas fiéis à palavra. Então, se o povo de Deus
tem uma frouxidão tocante à doutrina bíblica das Escrituras, isso pode tomar proporção, isso pode tomar lugar no meio da igreja, e nós podemos ser conduzidos ao erro ou até à destruição. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite, que o Espírito do Senhor possa nos incomodar a entender que devemos, a nossa alma depende inteiramente da palavra do Senhor, do Santo Livro, de ler a palavra, de ensinar a palavra, né, de meditar na palavra de Deus, do Senhor. Ela é superior, ela é a revelação de Deus dada a nós. Nós não precisamos acrescentar mais nada. Não precisamos de filosofia, de teorias vazias, a parte das Escrituras. Não precisamos. Quero terminar com um exemplo bem interessante que eu estava lendo do Dr. Martin Lloyd Jones. Ele que foi um grande doutor e médico, muitos o conhecem. Se você não conhece, compre o livro dele, Dr. Martin Lloyd Jones. Ele abandonou a carreira de médico para ser um ministro do Evangelho, lá na capela de Westminster. Interessante que ele disse que o púlpito lá, quando ele chegou na igreja, né, para muitos aqui vai soar como legalismo, né? Ele disse que quando chegou lá no púlpito era removível, podia ser tirado, porque antes da palavra tinha um teatro, tinha uma dança lá na igreja. Aí nós vemos a foto hoje de como é que é o púlpito lá, né? Ele fixou o púlpito em frente à igreja e começou a pregar o Evangelho para a igreja. E nós sabemos o que Deus fez por meio da pregação do Evangelho. A proeminência deve estar, irmãos, ao ouvir a palavra de Deus, né, que é a primeira batalha, a primeira guerra, ouvir a verdade, ouvir a sã doutrina, mas isso não é suficiente. Vem o segundo desafio: praticar a verdade, viver a verdade que cremos, colocar em prática aquilo que cremos, para que não sejamos apanhados com a advertência de Tiago, sendo somente ouvintes negligentes, mas ávidos praticantes da palavra de Deus. Muitos de nós nos enganamos com muitos discursos, né? Gostamos até de falar sobre alguns discursos maravilhosos, temos até prazer nisso. Mas quanto desses discursos e do Evangelho que temos ouvido, que nós temos colocado em prática, que nós temos vivenciado, experimentado em nossa vida? Isso é o que de fato fará toda a diferença. Temos sã doutrina, palavra fiel e praticá-la pelo poder e pelo auxílio do Espírito Santo do Senhor em nós. Que Deus nos ajude. Peço que você que curte sua cabeça e vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele pela sua palavra. Eterno Deus, bendito Pai, bem sabemos, ó Pai, que Tu és santo e que nós somos pecadores. Pai, de que a nossa mente foi tremendamente afetada pelo pecado, de como muitas vezes não conseguimos contemplar a beleza de Cristo na Tua palavra, não conseguimos ver, ó Pai, a Tua santidade por meio da Tua palavra. Ó Deus, nós rogamos o Teu Espírito Santo, Pai, que nos ajude, que aplique a Tua palavra ao nosso coração, para que de fato, Senhor, não venhamos ser somente ouvintes, negligentes, nos enganando a nós mesmos com discursos vazios, mas que sejamos ávidos em praticar a Tua palavra, ao ouvi-la, já empreender, buscar, pelo auxílio do Espírito Santo do Senhor, praticar a Tua palavra. Ajude-nos, Senhor, a vivermos nesse mundo mau, e que o erro, o engano, não venha tomar proporção no meio do Teu povo. Abençoa essa igreja, abençoe esses irmãos tão queridos, ó Pai, que amam a Tua palavra e que amam o Teu Evangelho. Que de fato isso seja nutrido cada vez mais no coração de cada um de nós. É o que eu te peço, Senhor, confiado tão somente na mediação de Cristo Jesus, nosso Senhor.